Pessoal, bom dia. Eu vou começar aqui a apresentação sobre CRE, que é o acrônimo de Site Reliability Engineering. Meu nome é Caio Bentes, eu sou engenheiro DevOps, eu sou na Webera. E aí nós vamos começar com uma introdução ao SRE, o que a gente vai falar sobre algo que vem antes do SRE. E coloquei aqui esse ditado aqui. Ele tem várias vezes no livro do SRE, que ele diz que a esperança não é uma estratégia. Parece uma frase muito feitinha, mas depois ele vai fazer muito mais sentido. E bem, introdutoriamente falando, no livro eles começam a apresentar como é que as coisas funcionam, como é que a área de TI funciona à medida que a sua aplicação ela vai tendo mais clientes, você começa a ter uma infraestrutura de TI grande. Então, o que acontece? As empresas, à medida que elas vão crescendo, à medida que você tem um sistema e ele cresce muito, você acaba empregando administradores de sistemas para operar esses sistemas complexos. E a abordagem mais clássica, ela consiste na separação entre as equipes de desenvolvimento e operações. E isso, por um lado, é bom quando você tem uma desorganização total, mas esse modelo ele traz algumas desvantagens e armadilhas. A principal diferença quando você organiza essas duas equipes, e o que eles mais têm diferentes de uma para outra, é que as equipes de desenvolvimento elas sempre querem lançar novas funcionalidades, novas versões do software, e a equipe de operações eles sempre querem garantir que o serviço não falhe. Então, a gente acaba tendo duas equipes que no funcional, elas querem coisas que são um pouco antagônicas. Enquanto a equipe de desenvolvimento ela quer lançar release a qualquer momento, sem impedimento, ela quer adicionar novas funcionalidades no software que está em produção, a equipe de operações, ela visa a estabilidade, ela visa trazer mais confiabilidade para o sistema, então ela é uma equipe que ela é um pouco mais conservadora quanto ao lançamento de nova release. E isso tem uma explicação, é que geralmente mais de 90% dos problemas de software, eles se dão no momento em que você faz alguma atualização, no momento que você mexe. São poucas as vezes que o sistema cai sozinho, são raras as vezes. A maioria das vezes que existe um problema, geralmente é uma atualização, alguma interação, alguém mexeu. E aí, eu trouxe uns dados que são interessantes, que vão dar um embasamento do porquê pensar em SRE. Então, existe o relatório o SRE Report de 2020, mas os dados são bem estranhos, então eu aproveitei o de 2019, que estão bem sumarizados, mas é só aumentar alguns dados aqui. Um dado interessante aqui por exemplo, a pesquisa sobre o termo SRE em 2019, 55% partiu da América do Norte, 1% da América do Sul, 34% da Europa, 7% da Ásia e Austrália, ou seja, a América do Norte está muito à frente, assim, no interesse quanto ao SRE. E uma coisa que é interessante mensurar sobre sistemas ficarem no ar e qual o impacto desses sistemas eles ficarem uma hora fora do ar. Então, por exemplo, tem uma das empresas, elas dizem que uma hora de downtime nas suas aplicações, elas têm uma perda de $300 mil. A estimativa de perda global seria algo em torno de 83 bilhões, uma hora, sei lá. A gente tem um sistema financeiro fora. E no setor bancário, uma hora de downtime representaria um prejuízo de 9,3 milhões. Isso aqui é um dado bem interessante para se pensar assim, quanto é que vale eu não investir tanto em confiabilidade e o que é que eu perco, sei lá, uma hora com o meu sistema fora do ar. Outro dado interessante são os tempos dos times de SRE, que, por exemplo, a maioria dos times de SRE, 28%, tem entre 1 e 3 anos. 26% tem
menos de um ano. Então, ou seja, somando aqui, vai dar 62%, 64% dos times de SREs tem menos de 4 anos. Que, com o relatório de 2019, seria 5 anos agora. Beleza, e aí a gente está numa mesa de bar e alguém fala, tá, mas e o SRE? Bem, aí é que tá, né? O SRE, ele nada mais é do que o acrônimo para Site Reliability Engineering, e que também ele pode, ele descreve a função, né? Que é o Site Reliability Engineer. O termo ele foi criado em 2013 por um engenheiro do Google chamado Ben Trainor, e ele relata nesse livro aqui, Site Reliability Engineer, como é que ele criou a sua equipe de SRE. A gente pode dissecar o SRE, né, Site Reliability Engineer, vamos por partes, da direita para a esquerda. Primariamente, todo SRE ele é um engenheiro. Isso aqui é uma concepção plena, todo SRE é um engenheiro. A confiabilidade, na sigla, segundo o Ben Trainor, a confiabilidade ela é o indicador mais importante de uma aplicação que ela está em produção. Então, o quão confiável é aquela aplicação, esse aqui é o indicador mais importante que a gente pode utilizar. E esse site aqui, ele tem uma explicação um pouco antiga, porque em 2003, 2004, quando a equipe de SRE começou, eles faziam muita administração do site google.com. Então, apesar de hoje o Google ter muito mais sistemas do que o pesquisador do Google, mas esse site aqui, ele continua na sigla, e hoje em dia até faz sentido, já que a maioria das aplicações, elas estão na web, entendeu? Aplicações, APIs, utilizam o chamado HTTP. Então, hoje ele até continua fazendo sentido, mas inicialmente era porque eles faziam a administração do site google.com. Só um parênteses aí. Botar 2003 e um pouco antiga na mesma frase pesou aqui, viu? Em 2003 eu tinha 7 anos, então dado importante, o Joel mexia com Bash antes de eu nascer. Maria, você era nascido? Ai, caramba. E aí tá. O que que o SRE é? O SRE, segundo o Ben Trainor, que é o criador da sigla e da disciplina, ele acontece quando você pede para um engenheiro de software projetar uma equipe de operações. Então, o contexto de nascimento do SRE foi justamente esse. No Google, como a gente tem muitas outras empresas, existia esse ambiente, de 2003 para cá, que era a equipe de operações e a equipe de desenvolvimento. Então, o Ben Trainor, ele era um engenheiro de software, ele tratava da disciplina engenharia de software, projetar software, então ele foi encarregado de cuidar da operação do Google. Então, ele percebeu que existia muita tarefa massiva, muita coisa repetitiva, muita coisa que necessitava da interação humana, e que isso aqui poderia ser resolvido utilizando técnicas de engenharia de software, seja para oferecer uma maior escalabilidade, seja para oferecer uma maior automação, e seja para fazer um melhor monitoramento. Então, a definição que eu achei mais interessante é justamente essa aqui. O SRE acontece quando você bota um engenheiro de software para cuidar da equipe de operações. E qual é a abordagem que o Google traz para o gerenciamento de serviços, já que, dada essa definição? O que o Google faz na equipe de operações dele? Cerca de 50% a 60% dos engenheiros dos SREs do Google, eles são contratados como engenheiros de software padrão, são programadores e que tem uma especialização na parte de engenharia de software, que é operação, 50% a 60% são contratados.
Os outros 40% a 50% são candidatos que ficaram muito próximos dessa qualificação que é engenharia de software, mas eles têm essa expertise em sistemas Unix e redes, camada 1, 2 e 3. Certo? E outra coisa que é muito interessante na abordagem do Google quanto aos SREs é que ele coloca um limite de 50% de trabalho agregado para os SREs. Então, o que acontece? Você tem um limite de 50% do seu tempo de trabalho que vai ser destinado para atendimento de tickets, plantão, tarefas manuais, etc. E os outros 50% é para você fazer tarefas de engenharia, para você realmente programar, para você criar automatização, para você desenvolver código que promova uma escalabilidade para a sua aplicação. E aí eu tinha uma discussão muito interessante que é sobre DevOps ou SRE. Eu ia fazer uma coisa bem de briga, assim, bem interessante, mas eu falei, não, vou deixar algo mais simples. Então, o DevOps e o SRE, a diferença, claro, é que o DevOps foi apresentado ao mercado em 2008, o SRE, segundo o Google, eles começaram em 2003, e o DevOps ele tem um foco bem diferente do SRE. O DevOps ele visa o envolvimento das equipes de TI, Ops e desenvolvimento, cada fase do desenvolvimento do sistema. Muita automação, para diminuir esforços humanos, e aplicação prática de ferramentas de engenharia. E já o SRE ele já tem um foco bem diferente. Ele tem um foco muito mais voltado no sistema depois que ele vai para a parte de produção. Ele foca muito mais no quanto tempo o meu sistema está fora do ar, como é que ele está atendendo as requisições. Então, a definição mais simples é que o SRE ele é uma implementação específica do DevOps. O DevOps é algo muito mais generalizado e o SRE ele seria um subconjunto dentro do DevOps como um todo. Então, evitem essa treta DevOps versus SRE, porque existe uma certa complementação, apesar de que, historicamente, é contado que o SRE nasceu primeiro, mas o DevOps ele abrange algo além do SRE. Beleza? E, em geral, as equipes de SRE elas têm essas responsabilidades, que é a disponibilidade, a latência, o desempenho, eficiência, gerenciamento de mudança, monitoração, resposta à emergência e o planejamento da capacidade de serviço. Então, meio que a equipe de SRE, ela tem as mesmas responsabilidades da equipe de operações, no dilema antigo, só que agora utilizando outra abordagem. Mas isso aqui é bem parecido. Se você pegar um time de DevOps ou um time de operações antigas, tem bem próximo dessas responsabilidades, só que eles lidam de maneira bem diferente. Outra coisa bem interessante do SRE no Google é como é que funcionam os incidentes. Por exemplo, cada incidente que ocorre, ele gera um post-mortem, ele deve ser escrito para todos, e não importa se ele houve um acionamento, se houve uma parada, qualquer incidente, mesmo que gere só login, ele vai gerar um post-mortem, e esse post-mortem ele consiste numa investigação do que aconteceu, e ele identifica todas as causas raízes com a intenção de corrigir o problema e que nunca mais aconteça. Então, qualquer incidente que aconteça, já aciona a equipe de engenharia, a equipe de engenharia já produz um documento de post-mortem relatando todas as causas e o que foi feito para corrigir. E o Google opera com uma cultura de post-mortem sem acusação. Eles não apontam culpados, não apontam pessoas, eles realmente são muito voltados para resolver, com a intenção de resolver problemas. Segue a risco o blameless, né, Caio? Yeah.
E aqui eu deixei outra frase do Brain Trainer, eu representei aqui com esse menino roxo, e que ele representa uma ruptura significativa das melhores práticas da indústria existentes para gerenciar serviços grandes e complicados. E realmente a ruptura deu-se naquele período, lá 2003, 2004, que naquela época só pensava-se, era uma espécie de boa prática ter uma equipe de operações separada da equipe de desenvolvimento. E aí ele diz, como engenheiro de software, isso é que eu gostaria de investir meu tempo para realizar meus conjuntos de tarefas repetitivas. Então, ele, como engenheiro de software, ele não se via bem fazendo um conjunto de tarefas repetitivas, rodando scripts ou para cada incidente realizar um procedimento. Ele queria que esses procedimentos repetitivos fossem todos automatizados e que não precisasse da interação humana e que ele, como engenheiro, tivesse bem mais tempo para realizar tarefas de engenharia e não de operações, não tarefas massivas. E aí a gente vai para o capítulo 2, não se preocupem, são 3 capítulos, que é aceitando os riscos. Bem, sistemas, a gente vai tratar, acho que no próximo slide, sobre confiabilidade, mas confiabilidade, o conceito, a gente fica inicialmente com um conceito comum e depois a gente vai para o conceito mais técnico. A verdade é que sistemas não confiáveis, eles podem rapidamente minar a confiança do usuário, portanto, não queremos reduzir a chance de falha do sistema. A verdade é que qualquer sistema que o usuário perceba que hora ou outra ele não funciona, que às vezes ele está fora do ar e que você não consegue utilizá-lo, o usuário ele vai perceber isso e ele vai ter uma resistência maior a usá-lo e na primeira oportunidade que ele tiver de trocar esse sistema, ele vai fazer isso, vai, com certeza ele vai. Só que, no entanto, à medida que a gente vai desenvolvendo esses sistemas, o custo ele não aumenta de forma linear com o aumento da confiabilidade. Uma melhoria incremental de confiabilidade pode custar 100 vezes mais do que o incremento anterior. Então, a verdade é que, por exemplo, um usuário, por exemplo, de smartphone, que usa um aplicativo para Android, ele não consegue perceber a diferença de confiabilidade, por exemplo, de um aplicativo que tem 99,9 de confiabilidade para um aplicativo que tem 99,99. Então, é uma coisa que precisa ser levada bastante em conta, se vale a pena eu aumentar a minha confiabilidade do meu software, porque eu aumento 0,09% e esse custo para aumentar ele é muito alto, entendeu? Então, a gente vai aprender a fazer até o cálculo para saber se vale a pena ou não aumentar a confiabilidade de um software. Aí a gente vai para o conceito de confiabilidade. A confiabilidade ela é o indicador mais importante se tratando de SRE, e ela pode ser traduzida ela pode ser traduzida em vários indicadores. Só que o indicador mais tradicional utilizado é a disponibilidade. Por exemplo, aqui eu vou utilizar 2 exemplos, que é, por exemplo, o uptime do sistema. Então, como é que eu posso fazer o cálculo dessa disponibilidade? Eu faço uma divisão do meu tempo que o meu sistema está operacional e faço a relação disso com o meu tempo que ele está operacional mais o downtime. Se o meu sistema estiver sempre operacional, né, uptime dividido por uptime, isso aqui é 100%, isso aqui vai dar uma disponibilidade de 100%, o que na prática não existe, porque a gente tem vários fatores que chega a ser estatístico, o sistema nunca vai estar 100%, vai ter 100% de disponibilidade, e essa fórmula aqui a gente pode calcular um número aceitável de downtime para alcançar um dado número de disponibilidade, entendeu? E aqui tem um exemplo muito comum, que, por exemplo, um sistema com uma disponibilidade de 99,99%, ele pode estar inativo por até 52,56 minutos em um ano,
e ainda assim manter a sua disponibilidade de 99,99%. Isso aqui é bem fácil de entender, é que 0,01% de um ano é 52,56 minutos. Então, quando você vê aqui 99,9%, meu sistema... existe uma notação para falar sobre essas confiabilidades aqui, 99,99% é um dado meio comprido, então a gente usa a notação de 4 noves. Isso aqui é uma disponibilidade de 4 noves e traduz que a gente pode ter até um tempo de downtime de 52,56 minutos. Esse tempo de downtime, acho que seria o tal do error budget, não é? Que eles falam. Sim. Na verdade, o erro budget, ele funciona assim. Ele é quanto eu já gastei desse meu tempo aqui que eu posso ficar downtime, entendeu? Legal. Então, por exemplo, 52,56. Eu divido isso aqui por 2, vai dar 26,28. Se eu gastei 26,28, eu gastei 50% do meu tempo do meu tempo que eu posso ter de disponibilidade. Isso é meu error budget. Ok? Não, mas tem um negócio também do error budget que vem das empresas aéreas. A palavra error budget vem da aviação, na realidade. Por exemplo, que eu me lembro que eu vi, tipo assim, um avião ele tem um budget de erro operacional no avião, sei lá, a mesinha quebrada, uma porta que não abriu direito, um banheiro que não dá descarga. Ele tem um budget de erros que acontecem. E aí chega um limite que aquele budget é consumido. Então o avião tem que ser parado para manutenção porque ele consumiu aquele budget. Não é necessariamente downtime, é coisas que acontecem. Se não me engano, tem isso também no SRI, que é assim, tá tendo log de erro, tem um usuário reclamando. Isso também não é só downtime, é tipo outras coisas que acontecem na aplicação que aí o cara não pode mais fazer budget, não pode mais fazer alteração na aplicação que não seja para corrigir defeito, coisa parecida. Sim. Entendi. Isso aí confesso, me gerou uma dúvida. Foi uma vez no Meetup dentro do Google lá e o cara tinha falado, né, que se eu não me engano, vagamente, o error budget tinha um esquema que eles faziam lá, tipo, menos o SLO do serviço. Então, considerando, por exemplo, os 4 noves aí, aí eles teriam lá 0,1 de error budget. Não entrou muito no detalhe, mas eu saí de lá com dúvida. Eu falei, caraca. No caso eles estão certos. Mas beleza. O que acontece aqui é que a gente está falando de uma métrica específica da confiabilidade. Então a gente está falando de uptime do sistema. Mas existem inúmeras outras métricas que a gente pode mensurar a confiabilidade do sistema. E dependendo do tipo de sistema, ele pode utilizar métricas diferentes. A gente está utilizando a mais tradicional, a gente está sendo o mais conservador possível nesse slide, tá bom? Boa, valeu, Caião, valeu. Aí, beleza. Aí a segunda métrica mais tradicional para a gente obter a confiabilidade, mas continuando obtendo esse dado aqui de disponibilidade, é a gente ter o número de requisições bem-sucedidas, uma relação com o total de requisições. Então, por exemplo, aqui eu adicionei um exemplo que atenda 2,5 milhões de requisições em um dia, e ele tem a mesma meta de disponibilidade, de 4 noves. Então, atendemos 2,5 milhões e temos uma disponibilidade de 4 noves. Esse sistema ele pode ter até 250 erros por dia. Esse aqui é o limite de erros para que ele mantenha uma confiabilidade de 4 noves. Um sistema, por exemplo, uma API RESTful que recebe requisições HTTP, 2,5 milhões. Então, ele pode ter apenas 250 erros. Tá bom? E aí, a gente vai para o cálculo de custo e saber se vale a pena realmente investir no aumento da confiabilidade do sistema que eu estou administrando. Então,
a gente vai considerar a análise custo-benefício a seguir de um serviço em que toda requisição tem o mesmo valor. Então, esse aqui é um caso bem hipotético, que toda requisição tem o mesmo valor, então, sei lá, clientes são os mesmos, e a gente tem uma disponibilidade de 3 novos, e quer aumentar ela para uma disponibilidade de 4 novos. 9,9. Então, vai haver aí um aumento de confiabilidade de 0,09. Isso menos isso, 0,9. Aí, tudo bem? Esse meu sistema ele tem uma receita de $1 milhão, e o valor da confiabilidade melhorada, a gente vai multiplicar a receita, que é $1 milhão, multiplicar pelo aumento da confiabilidade, que é 0,009. E isso aqui vai dar $900. Então, nesse caso, se o custo para melhorar a disponibilidade em um 9 for maior que $900, o investimento vale a pena. E se o custo for maior que $900, ele excederá o aumento da receita projetada. Então, é dessa forma aqui que a gente calcula o custo que deveria ser utilizado para aumentar uma confiabilidade. Tá? Okay. E aí a gente vem para o que o Rafael tinha citado, que é o error budget. E também tem um nome aqui tem um nome aqui que eles colocam no livro em português que eles chamam provisão de erros, mas eu preferi deixar aqui no título error budget. Pô, desculpa, então, eu fiz spoiler, né, Caio? Foi mal aí. Não, mas é bom ter interação, porque aí eu sei que vocês não estão dormindo. Aí, suponhamos que a gente tem um SLO, a gente vai falar sobre SLO bem para frente, mas o SLO é o objetivo de nível de serviço, é o que é que a gente tem como meta, por exemplo, de disponibilidade. E a gente queira atender 5 novos de todas as consultas com sucesso a cada trimestre. Isso significa que a provisão de erros para o serviço corresponde a uma taxa de falhas de 0,001 para um dado trimestre. Se um problema nos fizer falhar 0,002, que é metade disso aqui, que é 20% disso aqui, as consultas esperadas para o trimestre, o problema terá gasto 20% da provisão de erros trimestral do serviço. Então, o error budget, ele é essa métrica aqui, que vai de 0 a 100%, ele é uma métrica de porcentagem, e a gente tem o limite de quanto a gente pode ter de falha, por exemplo, dado um trimestre, ou dado um ano, ou dado um dia. Isso aqui vai ser definido no SLA, como é que vai ser. E aí, quanto eu já gastei dessa quantidade de coisas que eu posso falhar para manter essa disponibilidade. Então, por exemplo, no caso anterior lá que a gente tinha 250 requisições que a gente poderia falhar para manter a disponibilidade de 4 novos, se a gente tiver gasto 125, então a gente vai ter um erro budget de 50%. A gente já gastou 50% da nossa provisão. E o que é que isso aqui é interessante? Quando a gente já gastou, por exemplo, 50% da nossa provisão de erros, aí já começa-se a pensar em estratégias, por exemplo, para diminuir a quantidade por exemplo, de releases lançadas. Se começa a se pensar em toda uma técnica para que nunca se estoure essa porcentagem aqui, para que nunca chegue a 100%. Seja adicionar mais testes antes de lançar, seja mudar, por exemplo, uma estratégia de deployment para utilizar uma estratégia canário. Existe um conjunto de técnicas que a gente pode utilizar, pode ser até mais simples, diminuir a quantidade de lançamentos, para a gente não chegar nesse erro budget e não estourar e não pôr em xeque o nosso SLO. E aí, atenção, a gente vai tratar agora de dados no SRE. Aí eu fiz um curso aqui de estatística para SRE, Zero to Hero, é um curso de 2 minutos.
mas que vai ajudar vocês a entender uns dados futuros que vão ser muito interessantes. São 2 slides. E a gente vai revisar alguns conceitos. Eu sei que é simples para alguns, mas pode ser que algumas pessoas não lembrem de todos. O primeiro conceito é a média aritmética, no qual a gente soma todos os valores e divide pela quantidade. Então, a gente soma 3, 4 e 5, divide por 3, a média é 4. Beleza? A gente tem a moda, que é o valor que mais se repete. Então, a gente tem um conjunto de valores, o que mais se repete é a moda, similar com o conceito popular, que a gente mais vê na rua, essa é a moda. E tem a mediana. A mediana, ela é o valor que ocupa o centro da lista. Então, a gente faz uma ordenação crescente do nosso conjunto de valores, e o valor que está no meio, ele é a nossa mediana. Quando a gente tem 2 valores nesse meio, por exemplo, a gente tem um conjunto de valores pares, a gente tem 2 valores no meio, a gente soma esses valores, divide por 2, e essa aqui é a nossa mediana. E a média ponderada, a gente pega os valores, a gente multiplica pelos pesos. O dado 1 tem peso 1, o dado 2 tem peso 2, o dado 3 tem peso 3, e a gente divide isso aqui pela soma dos pesos. Simples, fácil, só uma revisão básica. E um outro dado que eu acho que é o mais importante quando a gente trata de SRE e indicadores da SRE, que é o percentil. Então, o que é o percentil? O percentil são medidas que dividem a amostra por uma ordem crescente de dados em 100 partes. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha um conjunto de dados, eu vou dar como exemplo aqui o mais simples, que seria um conjunto de dados de 1 a 100. A gente tem um conjunto de dados 1, 2, 3, 4, 5, de 1 a 100. E a gente vai dividir esse conjunto de dados em 100 partes. Quando a gente divide esse conjunto que tem 100 números por 100, isso aqui vai dar, cada parte dele, cada 1% dele vai ter um número. Esse aí é o começo do percentil. E aí a outra coisa é que esses dados previamente têm que estar ordenados de forma crescente. Então, o primeiro percentil, ele determina 1% menor dos dados. Então, quando a gente tem os dados lá organizados de forma crescente, de 1 a 100, e divide por 100, vai dar 1. E o percentil 1, ele é só o meu primeiro dado. E já o percentil, por exemplo, o percentil 10, eles são as minhas 10 primeiras partes, que seria 10% do meu conjunto de dados, mas os 10% já ordenado, e ele é o maior valor, entendeu? Então, por exemplo, o 98º percentil, ele determina 98% dos menores dos dados. Beleza? Aqui eu coloquei um exemplo aqui de requisições HTTP, no qual esse aqui é o conjunto total aqui das requisições. Então, por exemplo, aqui essas requisições das HTTP, elas têm um tempo de resposta que varia entre 0 e 15 segundos, e o percentil 90, ele é justamente 90% dos menores dados. Aí o valor máximo desse 90% aqui é o nosso P90, que é 3 segundos. Se vocês forem pensar bem, por exemplo, o P50, que seria 50% dos menores dados, ele está bem aqui. Ele é igual a 1,5 segundos. E o percentil 50, o P50, ele é igualzinho à mediana, que é o cara que está no meio. Então, por exemplo, daqui para cá a gente tem a mesma quantidade de valores daqui para cá e daqui para cá, e o valor que está no meio aqui, esse aqui é a mediana. Beleza? Então, por exemplo, se a gente usar o P100, é o maior valor, o P99 é o maior valor, tirando o 1% maior. Então, esse aqui é o que é o percentil. Geralmente utiliza-se na SRE, por exemplo, P50, P60, até o P99. Por que não utiliza-se o P100? Porque no P100 a gente vai pegar o maior valor do nosso conjunto de dados. Geralmente o nosso maior valor ele é um dado
muito discrepante, é um dado muito grande, geralmente ele fica aqui nessa cauda longa, e a gente elimina esse 1% maior, que geralmente é um outlier, e a gente pega o P99, a gente considera esse aí que é o pior dos casos, entendeu? Que é o tempo de resposta maior, a gente exclui um que está grandão. Geralmente ele é eliminado pelo tempo de downtime da aplicação, se fosse nesse caso aqui, de tempo de resposta. Aí terminou o nosso curso de estatísticas para SRE. E aí a gente... zero to hero. E aí a gente vai para as terminologias de nível de serviço. E isso aqui, algumas terminologias, elas são muito mais comuns para as pessoas de TI no geral, e até para as pessoas, por exemplo, jurídico de TI, por exemplo, como SLA, mas existe outras terminologias que elas não são tão comuns, como o SLI e o SLO. O SLI, que é o indicador de nível de serviço, ele é uma medida quantitativa cuidadosamente definida em algum aspecto de nível de serviço fornecido. Então, o SLI é o indicador que a gente extrai da aplicação. Por exemplo, tempo de resposta da aplicação, isso aí é o indicador. Disponibilidade do meu sistema, isso é um indicador. Latência é um indicador. Tudo que é dado de uma aplicação é um indicador. E o SLO, ele é o objetivo do nível de serviço. Ele é um valor, um conjunto de valores que servem de meta para o nível de serviço. Então, quando a gente, de posse do SLI, a gente consegue definir o SLO, que é o objetivo. Então, vamos ter um objetivo bem simples, só para servir como exemplo. Então, se eu tenho como objetivo que o meu sistema tem uma disponibilidade de 4 nós, se esse é o meu objetivo, então esse aqui é o SLO. Entendeu? Quando eu defino o nosso objetivo, isso aqui é SLO. E o SLA, eles são os acordos de nível de serviço. Ele é um contrato, pode ser implícito, às vezes ele é bastante explícito, com os usuários, que inclui consequências por deixar de atender os SLOs que eles contêm. Então, o SLA é o contrato que usa o SLO para... É um contrato que faz uso do SLO para, sei lá, de acordo com os usuários. Então, por exemplo, uma empresa que, sei lá, que vende, sei lá, algum sistema para um cliente, e ela acorda um SLA de 99,9% com o cliente, então o cliente ele espera que aquele SLA seja atendido. E se ele não for atendido, somente em sistemas pagos, existem consequências para isso, que essas consequências podem ser consequências, no caso de âmbito jurídico, que pode até causar prejuízos para a empresa que está oferecendo o serviço e definiu aquele SLA. É isso. SLI, SLO e SLA. E aí, o que é que os usuários se importam? Aí a gente vai ter a questão do SLI. Então, eu encaixei aqui em algumas categorias para a gente separar aqui quais são os SLIs mais relevantes, dado uma categoria de aplicação. Então, por exemplo, sistemas que oferecem serviços voltados ao usuário, geralmente eles se importam com disponibilidade, latência e throughput. É o que o usuário reclama. Meu sistema está fora do ar, o meu sistema está muito lento, ou, sei lá, está demorando para eu fazer o upload de alguma coisa. Eu quero enviar uma coisa pesada, isso aqui demora. Isso aqui é o que o usuário se importa, é o que ele vê, é o que ele sente. Então. Sistema de armazenamento com frequência enfatizam latência, disponibilidade e durabilidade. Sistema de Big Data, como pipelines de processamento de dados, atendem a se importar com throughput e latência, fim a fim. Sistemas de Big Data, eles não têm uma importância, eles não têm uma relevância tão grande, por exemplo, na disponibilidade, até porque
Por exemplo, se ficar alguns minutos não disponível, ele pode processar o dado depois, ele pode deixar aquilo em fila para processar depois. E todos os sistemas devem se importar com correção. Coletando os indicadores, então, por exemplo, muitas métricas de indicadores, em sua maior parte, são coletadas do lado do servidor, e principalmente, por exemplo, utilizando o sistema de monitoração como o Prometheus, ou a gente pode obter esses indicadores através de análises periódicas de logs. Essas são as duas formas mais comuns de coletar esses indicadores, ou seja, por uma ferramenta de monitoração, pode até ser uma outra coisa, sei lá, sabe? Assim, e também análise periódica de logs. Alguns sistemas, principalmente voltados ao usuário, eles devem ser... É indicado que eles fazem uma coleta feita do lado do cliente, porque, como, por exemplo, dados de tempo de resposta, é muito interessante que a gente colete do lado do cliente para saber qual é o feeling do cliente, por exemplo, quanto a uma latência. Aí a gente vai tratar de agregação. A agregação, ela funciona assim. A gente tem a métrica é igual a SLI, e a partir do momento que a gente começa a agregar essa métrica, a partir do momento que a gente começa a agregar do tipo requisições por segundo, requisições por hora. Então, essa agregação, ela parece ser simples, mas ela precisa ser definida com cuidado, entendeu? Porque, por exemplo, quando a gente utiliza, por exemplo, quando a gente faz a agregação dos nossos dados, por exemplo, média de requisições por segundo, por minuto. Eu vou dar um exemplo aqui de requisições por minuto. Vamos supor que a gente tem uma aplicação que ela tenha uma média de 200 requisições por minuto, por segundo, perdão. Uma média de 200 requisições por segundo. Então, o que acontece? Uma aplicação que recebe 200 requisições em um segundo ímpar e 0 em um segundo par, ela vai ter a mesma quantidade de requisições por segundo média de uma aplicação que recebe 100 requisições a cada segundo, entendeu? Então, por exemplo, isso aí são sistemas que funcionam de forma diferente, mas que a gente, por fazer uma agregação, a gente acaba tendo valores iguais e a gente acaba perdendo um dado importante, entendeu? E, por exemplo, que uma faz 200 a cada minuto ímpar e outro faz 100 em todos os segundos. Beleza? Aqui eu coloquei como exemplo de agregação aqui a latência de uma aplicação com os percentis 50, 85, 95, 99 no sistema. Então, como a gente sabe, o P50 é a mediana das minhas requisições, então a maioria dos usuários, eles vão estar nessa faixa aqui. Tipo, a metade para baixo. 50% dos meus usuários, os que têm a requisição menor até essa aqui de 50, estão aqui. E aí a gente tem, por exemplo, o P99, que é esse cara aqui. O P99, ele representa o pior dos casos. Então, é interessante ver esse P50, 85, 95, 99, porque a gente vê aqui qual é a maioria dos usuários, ele está aqui nessa faixa, tipo, de 50 milissegundos para baixo, metade dos usuários estão obtendo essa latência. Só que, por exemplo, o percentil 99, né, que é o pior dos casos, o cara tem 5K milissegundos, entendeu, de latência. 5K milissegundos, corta 5 segundos. Aí, esse aqui é o pior dos casos, né? 5 segundos. Então, esse aqui é um dado muito interessante para ficar de olho, né? Que é para reduzir, principalmente, esse P99. Deixar ele o mais próximo possível do P50.
Então, aí outra coisa que é uma dica bem importante do SRE, que é padronizar os indicadores. Então, na agregação, a gente viu que a gente tem que ter muito cuidado ao agregar valores. Por exemplo, aqui a gente não tem uma agregação, né? Que a gente tem apenas um gráfico, mas quando a gente agrega, transformando aquilo em média, em intervalos, a gente tem que ter muito cuidado. E uma dica importante é padronizar. Por exemplo, intervalo de agregação, média calculada em minuto. As regiões de agregação, a gente pode, quando a gente for agregar os nossos indicadores, a gente pode dividir, por exemplo, todas as tarefas realizadas em um cluster. A gente não junta tudo, a gente deixa separado cluster por cluster. A frequência é importante padronizar, por exemplo, a cada 10 segundos. As requisições que serão incluídas, por exemplo, HTTP GET, por exemplo, quais requisições eu vou fazer, isso aqui é interessante. Como os dados são adquiridos, ou seja, é interessante padronizar, mas a dica importante seria utilizar os dois, né, que é a monitoração do lado do servidor e do lado do cliente, e a latência para o acesso aos dados, por exemplo. É um outro indicador que a gente pode padronizar. O SLO, na prática, para ter o máximo de clareza, o SLO ele deve especificar como são medidas as condições em que são válidos. Por exemplo, podemos dizer o seguinte: a segunda linha é igual à primeira, mas conta com... Então, o que acontece? Quando a gente define um SLO, a gente tem que ser mais objetivo possível. Aqui eu trouxe 2 exemplos de SLOs, são parecidos, mas, entretanto, o mais indicado é você ter esse SLO aqui acima, que é um SLO que não tem, que ele elimina qualquer possibilidade de redundância. Então, por exemplo, aqui, 99% das chamadas RPC-GET serão concluídas em menos de 100 segundos. Isso aqui é um SLO, beleza. Mas o mais indicado é você utilizar esse aqui, que é 99%, média calculada em minutos, das chamadas RPC-GET serão concluídas em menos de 100 milissegundos, medidos em todos os servidores de back-end. Então, esse aqui é uma estratégia mais interessante de você definir SLO. Interno, claro. O cliente vai ser diferente. Os SLOs, eles definem expectativas, então, você não pode, com o seu SLI obtido, você não pode definir um SLO igual, você sempre tem que trabalhar com uma margem de segurança, você sempre tem que ter uma gordura lá de sobra para gastar, e você não deve exagerar na realização, você não deve objetivar um sistema de disponibilidade de 7 nós para um mensageiro mobile, por exemplo. Não faz sentido, porque o usuário não vai perceber a diferença de 3 noves para 5 noves. Ele realmente não percebe. E a gente definindo as metas, os SLIs e SLOs são itens essenciais no circuito de controle. Então, para definir as metas, esses aqui são os passos, que é monitore e calcule os SLIs do sistema. Compare os SLIs aos SLOs e decida se uma ação é necessária ou não. E se uma ação for necessária, descubra o que deve acontecer para atender essa meta, execute a ação. Isso aqui é o algoritmo. Beleza? Beleza. O SLA na prática. Para redigir um SLA, ele exige não só a equipe técnica, exige uma equipe de negócios e uma equipe jurídica para definir as consequências e as penalidades definidas a uma falha. E o papel do SRE é ajudá-los a comprometer a probabilidade e a dificuldade de atender o SLO contido no SLA. Então, o SRE ele não define SLA, ele define a equipe de negócios e jurídica. E o SRE ele ajuda, ele apresenta dados, ele pode definir SLI, SLO, mas ele é uma ferramenta na definição do SLA. Então, uma dica é ser conservador em relação àquilo que é divulgado aos usuários. Isso aqui é uma atitude muito sábia. E quanto maior a clientela, mais difícil será alterar ou apagar o SLA, que mostrem imprudentes ou com
ou com os quais seja difícil de trabalhar. Uma coisa interessante do SLA é que, por exemplo, SLA não atendidos, eles têm uma consequência muito penosa. Seja, por exemplo, para eu, que eu vendo software, eu vendo serviço, quando eu não atendo SLA, eu sou penalizado de forma financeira, entendeu? Geralmente existem acordos da multa, o que é que deve ser feito caso o SLA não seja atendido. E até mesmo para aplicações gratuitas, o SLA ele fere o quanto as pessoas confiam naquele serviço, entendeu? Então, por exemplo, mesmo que, por exemplo, o Google Maps, que é um serviço gratuito, se ele não cumprir com o SLA dele, as pessoas vão começar a não confiar nele e vão deixar de usar aquele produto, entendeu? Então, começa a virar até um certo motivo de chacota. Então, o SLA tem consequências, tanto para aplicações que são pagas e aplicações que são de uso gratuito. Eu fiz aqui um exemplo aqui de dashboard com SLI e SLO, utilizando uma stack Elk. Eu reproduzi um exemplo que eu achei no GitHub. Então, por exemplo, esse aqui seria uma dashboard mais simples, com os dados SREs que a gente viu aqui, que seriam aqui, ó, a quantidade de requisições por segundo, a minha disponibilidade, o meu tempo de resposta, e aqui é o error budget, que o Rafael gosta muito aqui. Então, por exemplo, o error budget aqui está em 48%, então a gente pode definir aqui nesse velocímetro, uma estratégia bem interessante para mostrar aqui o quanto a gente já gastou desse tempo que a gente pode ficar não disponível. Boa. É o momento que a gente pode fazer as dedadas lá no ambiente, né? Isso aqui é muito importante para se pensar, para se ver antes de tomar toda e qualquer atitude, não sair derrubando tudo. E a gente quer manter esse cara aqui, esse robot, a gente quer cumprir a SLA e tudo isso está associado. Então, isso é tudo, pessoal.